Tá aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, quem tá aqui é um freguês nosso. E eu gosto de reagir ao Thiago Braga, que é nosso freguês, porque é que nem tirar doce de criança. Sabe? Você não precisa ter preparação nem nada, é só botar o play e falar aquilo que todo professor de história sabe, né? Aí ele, como não é professor de história, ele não sabe, né? Não sei se ele é formado em história ou não, se fez algum curso EAD ou algum curso presencial, não sei. Mas certamente não dá para classificá-lo como um professor de história, né? Ele é um youtuber aqui de extrema direita. É isso. E ele tem alguns canais. Hoje nós vamos reagir ao Impérios AD, vídeo intitulado As Cruzadas. E olha o dano desse tipo de vídeo. Todo mundo sabe que eles são cruzadinhos, deus vultinhos, né? Paga pau de monarquia, aquela coisa toda, né? Paga pau de igreja católica, pior ainda, igreja católica medieval, né? Que, enfim, né? Não dá nem para defender a igreja católica medieval, mas enfim. As Cruzadas. O vídeo tem 4 anos no ar já, mas por que é relevante? Esse vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações. Isso aqui muitas vezes é utilizado como material didático em sala de aula por professores desavisados, porque é desenho, é um videozinho de 15 minutos, que numa aula de 45 você consegue botar o vídeo na íntegra e depois fazer ainda alguma discussãozinha. Muita gente cai nisso, tá? Mas é importante a gente desmentir, tá? Porque, na verdade, esses vídeos são grandes falsificações históricas, tá? Baseadas no mais lixoso revisionismo histórico, com fontes enviesadas e ou positivistas, e ou que não dizem aquilo que ele diz que elas dizem. Esse é o modus operandi do Thiago Braga, tá? E, enfim, é freguês nosso aqui, então nós vamos bater mais um pouquinho hoje nele, sem mais enrolação, vamos ver o que ele diz sobre as cruzadas, e aí vamos desmentir, né? Vamos corrigir o que ele diz a respeito das cruzadas. Meus filhos, chegou a hora de expulsar esses sarracenos de nossas terras e recuperar a Terra Santa. Eu proclamo as cruzadas. Mas, senhor, eles são muitos. Oh, meu Deus, ferrados. Deu ruim. Ei, parou, chilique. Ou vocês lutam ou vão todos virar churrasquinho no inferno. Esse é o Urbano II, é isso? Que vai proferir a icônica conclamação que cessem as guerras entre vós e que lutemos contra os mouros infiéis para retomar a Terra Santa. Olha que bonito isso é bonito, hein? Isso é bonito, olha, é eloquente, né? No começo de conversa, tá? As cruzadas elas vão estar no contexto que a gente chama na história de guerras justas, tá? E aí nós temos que entender um pouquinho como é que estava acontecendo a coisa, né? O feudalismo, né, o modo de produção feudal na Europa Ocidental, sobretudo, embora não só lá, foi 10-10 para a Igreja Católica. Foi ali que a Igreja Católica se transformou numa grande potência. A Igreja Católica se transformou na maior possuidora de terras da Europa, tá? E possuidora do chamado poder temporal, né? Assim que eu aprendi lá em 1900 Guaraná de rolha. Mas basicamente o que quer dizer? A moralidade, a superestrutura, a cultura, o bem e o mal, o certo e o errado era determinado pela Igreja Católica, pelo teocentrismo. Então aquela fragmentação do poder político local na figura do senhor feudal clássico, né? A gente sabe que é difícil a gente encontrar esse feudalismo clássico porque não era nada hegemônico, não era nada homogêneo, né? Mas o feudalismo clássico, ele estabelecia entre igreja e nobreza uma relação horizontal, ambos subordinados apenas a Deus, porém, sendo a Igreja Católica aquela que interpreta, que representa Deus na Terra. Então, a Igreja ajudava a justificar o poder da nobreza, e a nobreza, com as armas, com seus exércitos particulares, ajudava a manter a posição política privilegiada da Igreja. Então, a Igreja Católica, ela era fã do feudalismo. Era feudalismo é nós. Aqui, ó, vamos lutar para manter essa porra toda aqui. Só que o feudalismo, ele tinha como uma das suas principais características a tendência à autossuficiência do feudo. Tendência, tá, gente? Eles não eram autossuficientes, mas eles tendiam a isso
tentando produzir ali dentro o que precisava. E vai haver um problema nisso tudo. Por quê? Porque as terras agricultáveis não se reproduzem e as pessoas se reproduzem, né? Então, por mais que houvesse uma cultura de o senhor feudal deixar as suas terras para o seu primogênito, né, as terras acabavam encolhendo. Né, porque nem sempre é isso que acontecia. Então, às vezes acabavam que terras eram divididas, aquilo que era um feudo vira dois, isso também podia acontecer, e principalmente a população dentro do feudo crescia. Que era uma lógica que era estimulada, porque afinal de contas mais servos eram mais braços para o trabalho, então se aumentava a produtividade com mais trabalhadores. Só que vai haver, por mais que a gente tenha tido nesse período aí um avanço nas técnicas agrícolas, em alguma medida, em algumas circunstâncias, em algumas regiões, vai haver um esgotamento do solo e vai haver uma falência deste modelo no sentido de alimentar uma população dentro do feudo cada vez maior. Os senhores feudais, que na maior parte dos casos eram analfabetos, né, eram ricos porque tinham terra. A riqueza ela era estanque, ela era a terra, ela não era uma riqueza móvel como a riqueza do mundo capitalista. Então, para resolver esse problema de superpopulação que vai começar a surgir na Europa, dentro do feudo, que começa a ter muita gente para pouca terra, junto ao esgotamento da terra, eles começam a mandar embora gente do feudo. Então, o senhor feudal começa a mandar embora tanto servos quanto nobres. Porque ali dentro do castelo, dali um pouco, já tinha cunhado, desculpa a brincadeira, mas enfim, já tinha parentes mais distantes, já tinha sogra, olha eu fazendo piada idiota de velho aqui, né? Mas o que eu tô querendo dizer, galera? Daqui a pouco já tinha gente que era parente, mas não muito, já era aquele parente do segundo, terceiro grau ali, mas nobre. Tá sobrando dentro do castelo. O nobre mandava embora, o seu feudal mandava embora. Dava ali o escudo, uma espada, um cavalo e um puxa-saco, ordenava cavaleiro a criatura e dizia: ganha a tua vida, vai ao mundo. Eram os chamados nobres sem terra, que vão começar a brotar na Europa nesse período aos montes. Outra coisa é que a mesma coisa acontecia na aldeia do feudo. Daqui a pouco tem servo demais ali, tem gente demais. A gleba tá lotada. Manda embora. A diferença é que esse que você mandava embora não ganhava um cavalo, uma espada e um puxa-saco, que era um escudeiro, né? Não ganhava. Era simplesmente mandado embora. Tá, mas essas pessoas que eram mandadas embora do feudo, viviam do quê? Se as terras agricultáveis já estavam ocupadas, né? Viviam do quê? Do roubo, galera. Do roubo. Vai ter o renascimento burguês, mas vamos deixar isso em stand-by, porque o foco é falar disso que vai estar acontecendo também. Essa galera vai viver do roubo. Esses nobres sem terra aí, que são expulsos dos feudos, vão ser os cavaleiros medievais. Saca? Que viviam do quê? Pilhagem. De atacar feudos, roubar e levar o que tivesse valor. Ah? E o que eram esses servos mandados embora dos feudos? Bandidos. Andavam em bandos, atacavam nas estradas. A lenda do Robin Hood deriva desse tipo de folclore dos bandidos. Tá? O que eu estou querendo dizer? O feudalismo começou a fazer água. Tá? Disputas entre os nobres, guerras de todo tipo, cavaleiros atacando feudos, bandidos nas estradas, fome dentro dos feudos. E aí que começa esse contexto de guerras justas, que a Igreja Católica começa a tentar impor para resolver essa crise do feudalismo, que era uma crise de falta de terra, uma crise de superpopulação. E aí começa um monte de bobagem que a igreja vai tentando e que, na verdade, acabam piorando a situação nesse contexto de guerras justas. Né? Então, olha, a bula papal lá diz que não pode mais matar no domingo, porque o domingo é um dia santo. Tá? Não pode. Então, peraí, se eu não posso matar no domingo, eu mato na segunda, na terça, na quarta. Né? Ah, não pode matar onde existe solo cultivado. Né? É pecado. Tá bom, então eu não mato aqui onde tem solo cultivado, puxo pro lado e mato aqui. Não resolveu. A cartada final, a grande cartada, vão ser as cruzadas, que vem nesse contexto,
tá, do esforço da Igreja Católica em salvar o feudalismo, que era um modelo, né, sociopolítico, uma forma de organizar a produção que beneficiava demais a Igreja Católica. Agora vamos ouvir um pouco da pantomima dele aqui. O que prefere? Partiu Terra Santa, senhor. Sim, tá, vai ser utilizada essa desculpa da Terra Santa, tá, gente? Mas vocês já entenderam, né, galera? Com o spoiler que eu dei aqui. Se o problema era a falta de terra e a Europa já estava ocupada, a saída era encontrar terra fora da Europa, galera. A saída era encontrar terra fora da Europa. Porra, os caras olham e falam, mas peraí, aqui do ladinho, ó. Só pra cruzou ali, pá, Noves fora, tamo lá. Só que pegava mal, imagina, né? O Papa da Igreja Católica dizendo, olha, galera, nós estamos com um problema aqui, tá? A gente precisa defender o feudalismo, porque o feudalismo é onde a gente se dá bem, onde a gente manda em tudo, a gente controla a porra toda. Só que o feudalismo precisa de terra, e nós estamos com um problema, tá faltando terra aqui, tá cheio de nobres sem terra, tá cheio de guerra entre a gente, os feudos estão tudo explodindo. Então, assim, vamos parar de brigar entre nós, vamos pegar esse monte de nobres sem terra aí que estão sobrando, né, que são treinados nas armas, são cavaleiros, essa porra toda. Vamos pegar essa gente aí que tá sobrando, vamos fazer uns exércitos, vamos ali e vamos roubar as terras dos muçulmanos. A gente mata eles, a gente rouba as terras deles e faz lá novos feudos. Pô, não dá pra dizer isso, né, galera? Como é que vai dizer isso? Entendeu? Como é que o Padre Santo, né, o Santo Padre, vai dizer uma coisa dessa? Não dá, pega mal. Não, pega muito melhor a gente dizer assim, olha, Jerusalém é a Terra Santa. E hoje ela está nas mãos dos infiéis. Então é dever de todo cristão libertar a Terra Santa dos mouros infiéis. Ó, fica bem mais bonito, né? Que dizer que nós vamos juntar um exército aqui para parar de brigar entre nós e vamos roubar a terra dos outros. É feio dizer isso. Então vamos libertar a Terra Santa dos mouros infiéis. É isso que nós vamos fazer para resolver o nosso problema de falta de terra. Tem um filme que mostra isso. Tá um pouco subliminar, mas a imagem é muito clara. Chama A Cruzada o filme. E porque além de dizer que tinha que libertar a Terra Santa, eles ainda dizem o seguinte, olha, para quem lutar nas cruzadas, tá? O paraíso tá garantido. Você vai ser perdoado de todos os seus pecados. Então o filme, A Cruzada, começa com um ferreiro de um feudo medieval lá, que a mulher se mata. Né? E o suicida tá no inferno. Então ele quer liberdade para a alma da ex-mulher dele. E aí o nobre lá tá recrutando gente para ir lutar lá no Oriente, nas cruzadas. E aí leva esse cara, depois vai ter um enredo, no fim o cara é meio nobre, etc, etc, etc. Eu não lembro direito, mas enfim, o que interessa é, quando eles chegam lá e conseguem tomar, de fato a Igreja Católica consegue tomar lá por algum tempo o Oriente, embora eles tenham perdido nas cruzadas, é bom que se diga, eles conseguem uma vitória provisória. E aí o filme mostra muito bem, quando eles chegam lá, o que é a primeira coisa que eles fazem? Eles constroem um feudo. Eles doam terra para os nobres que estão lutando, ou para aqueles que eles vão transformar em nobres, e começam a construir feudos. Isso é bem didático nesse filme. O cara lá chega, né, no território ocupado dos sarracenos, né? Primeira coisa, vamos construir um feudo. Até mostra, poxa, nós temos tudo aqui, tem terra e tal, mas não tem água. Ah, então nós vamos cavar, vamos fazer um poço. Então mostra bem o que de fato eles queriam, né? A desculpa que foi dada para convencer as pessoas, vamos lembrar que a igreja tinha o poder temporal, mas o objetivo de fato. Então a desculpa para as cruzadas era libertar a Terra Santa dos mouros infiéis. O objetivo das cruzadas era conseguir terras para acomodar uma nobreza sem terra e resolver o problema do feudalismo. Beleza? Salve, meus cavaleiros, sejam muito bem-vindos ao Império AD. Você já deve ter ouvido falar da expressão Salve, meus cavaleiros. Tá bom, cara, que é um vídeo sobre as cruzadas, né? efeito borboleta, não já? Essa teoria diz, por exemplo, que um simples bater de asas de uma borboleta pode causar uma série de eventos que lá na frente, talvez até décadas depois, podem causar um tufão destruidor. Se essa teoria é verdade ou não dá pra gente saber, mas uma coisa a gente sabe. Se as cruzadas não tivessem acontecido há quase 1000 anos atrás, eu não estaria aqui falando com vocês e nem vocês me vendo. E detalhe importante... Não dá pra dizer isso, tá? Isso aí é o típico de quem não entende
de história, né? Do método da história. Não dá para afirmar isso, tá? Aliás, se você botou o se na frase, acabou a historiografia, tá? Tudo que vem depois do se não é história, tá, gente? Agora, se você quer entender as cruzadas com o olhar moderno, esquece. É porque não dá para entender e muito menos apreciar a história com o olhar moderno. Ainda mais uma história que aconteceu há 9 séculos atrás. O pensamento humano hoje não é o mesmo pensamento que 10 anos atrás, 20 anos, 100 anos atrás, muito menos há 9 séculos atrás. É tipo assim, falar é fácil. Quero ver viver naquela época. Mas quem aprecia história de verdade sabe o impacto das cruzadas no nosso mundo. Galera, é foda viver em qualquer época, tá? Ainda mais se você não é classe dominante, tá? E que a resposta europeia a séculos de invasões islâmicas encharcou a história com sangue de milhares de pessoas numa guerra santa para os dois lados. Uma guerra entre a cruz e a crescente. Século XI AD, um dos momentos mais importantes da história mundial. A Europa sofria com as invasões muçulmanas por mais de 300 anos. A Península Ibérica foi tomada, os caras pegaram tudo. É falso dizer, tá, que assim, isso ficou circunscrito à Península Ibérica, tá? A expansão árabe, ela se dá no Oriente Médio, norte da África, tá? Majoritariamente, não quer dizer que não existam casos isolados, mas majoritariamente Oriente Médio, norte da África. Eles cruzam o Estreito de Gibraltar e invadem a Península Ibérica e lá se instalam por muitos anos, tá? E as cruzadas, elas vêm nesse mesmo contexto também, que é o contexto de crise do feudalismo, que eu expliquei antes, mas também no contexto de guerra de reconquista, que como ficou conhecido, essa empreitada liderada pela Igreja Católica para expulsar da Europa os muçulmanos, da Península Ibérica. E isso vai estar diretamente relacionado com o que vai surgir depois ali, que é Portugal e Espanha, né? Portugal e Espanha nascem também deste processo de guerra de reconquista que está no contexto das cruzadas. Mas o que é importante, tá, para a honestidade aqui intelectual? O foco não era a Península Ibérica. O foco não era retomar terras tomadas pelos árabes dos cristãos. O foco era uma expansão para Jerusalém, ou seja, para o Oriente, para a terra dos muçulmanos, que a Igreja Católica não estava nem fudendo durante séculos, tá? Estava cagando, desde do Império Romano, que já não se tinha mais, desde a divisão do Império Romano, não se tinha mais interesse dos europeus católicos, da Igreja Católica, sobre aquela região. Eles estavam cagando para Jerusalém. Vai ser só na crise de falta de terras da Europa, né, que eles vão lembrar da existência de Jerusalém. Tá? E o foco era lá. Nesse contexto também vai acontecer a Guerra da Reconquista, que eu já vejo aqui que é onde ele vai colocar a ênfase dele. E o que vai acontecer? Eles conseguem expulsar, sim, né, com muito custo, né, os muçulmanos da Península Ibérica, e colocam lá reinos católicos no lugar. Por isso que quando nós vamos ter a reforma protestante, que pauperiza a abrangência cultural da Igreja Católica na Europa, o que sobra? As coroas ibéricas. Por quê? Porque havia essa relação com a Igreja Católica que ajudou elas a se estabelecer através do processo de guerra de reconquista. Mas teimosamente os reinos cristãos não se entregavam e continuavam lutando contra hordas e mais hordas mouras esmagadoras. O Reino Franco, liderado pelo lendário rei Carlos Martel, impediram o avanço islâmico pela Europa Central na épica Batalha de Poitiers. Mas o rolo compressor muçulmano consegue um feito que parecia impossível e que aterroriza ainda mais o mundo cristão da época: a conquista de Constantinopla. Os implacáveis turcos seljúcidas conquistam a cidade em 1071. É que tem uma coisa, tá, gente? Assim, o mundo árabe naquela época era muito mais rico. A lógica feudal, ela produziu algumas coisas que, sob determinada ótica, nós podemos chamar de retrocesso. Por exemplo, houve um retrocesso na vida urbana. Houve uma ruralização da economia. Houve um desaparecimento da moeda. Houve um enfraquecimento do comércio. Com isso, há uma paralisia em muitos avanços tecnológicos. Então, por exemplo, o mundo árabe é muito mais rico que o mundo católico. Então, por exemplo, no Oriente já se conhecia pólvora, né? No Oriente você tinha cores, temperos,
tinha utensílios agrícolas mais modernos, utensílios domésticos mais modernos, uma vida mais urbana. Então, até a formatação dos exércitos dos muçulmanos era superior. Por quê? A superioridade tecnológica, né, do Oriente era gritante. E lógico que isso estava intimidando o europeu, porque eles estavam ali nas portas. Então aquilo que estava acontecendo na Península Ibérica podia se espalhar. Tá? Então há sim também um ambiente de reação a isso por causa da disparidade, né, tecnológica, desse atraso da Europa em relação ao Oriente. Né? Essa precariedade do mundo cristão em relação ao desenvolvimento do mundo islâmico. Então lá também se tinha essa necessidade de conter esse avanço. Tá? Porque é aquilo que eu falei antes, né, gente? As coisas não têm só uma explicação. Tá? Mas o ponto mais central é a falta de terras e o foco em Jerusalém. O mundo cristão estava cercado e à beira de um ataque final que poderia acabar com toda a cultura ocidental. E por mais que cristãos ortodoxos detestassem a ideia, só uma pessoa seria capaz de salvar a frágil resistência em Constantinopla. O humano mais poderoso do mundo, o Papa Urbano II. E só uma coisa unia europeus naquela época: muçulmanos invasores. E já está provado que isso funciona mesmo. É só um meteoro alienígena ou apocalipse zumbi colocar em risco a humanidade que até russos, americanos e chineses dão as mãos e lutam lado a lado. Agora só falta você, americano. Então o Papa convoca o Concílio de Clermont em 1095. Eu não entendi a referência. Me ajude aí, não entendi a piadoca. Não entendi a piadoca dele. Entendi. Onde toda a cristandade estava sendo invocada para a Guerra Santa contra as forças do mal. Só que para encarar essa guerra quase suicida, os cristãos precisavam de um pequeno empurrãozinho e o Papa teve uma ideia genial. Todo aquele que aceitar o chamado de Deus e morrer em nome dele nesta Guerra Santa irá para o céu residir na excelsa morada eterna. Mas, Senhor, a palavra não diz que fornicadores, assassinos, adúlteros, bêbados e ladrões não vão herdar o reino de Deus? Tá cheio deles aqui. E você lá entende alguma coisa de Bíblia, rapaz? Sabe nem ler? Com essa misericórdia... Boa essa aí, né? Porque, primeiro, mostra que isso foi uma desculpinha criada para as pessoas ir. Segundo, sabe nem ler, é verdade, gente. A Igreja Católica classificava o letramento, em algumas circunstâncias, como um pecado. E havia um monopólio da interpretação da Bíblia. A Igreja Católica dizia só quem pode ler a Bíblia é quem é da Igreja. Só quem pode interpretar a Bíblia é quem é da Igreja. E detalhe, a Bíblia, nessa época, era escrita em latim, que já era uma língua morta. Quer dizer, eles diziam que o que eles falavam era bíblico, mas ninguém podia ler a Bíblia. Era pecado ler a Bíblia. Tá? É isso. E, em geral, os próprios senhores feudais eram analfabetos, tá? Tem isso também. Imagina o povo, né? Então o povo, então, nem se fala. Toda a Europa estava numa alegria infinita e euforia religiosa descontrolada. Expulsar os mouros da Europa, recuperar a Terra Santa, ir para o céu, era tudo bom demais para os pobres cavaleiros europeus mergulhados nos iníquos prazeres da carne. E de quebra o Papa voltaria a ser o líder supremo da cristandade novamente. Não que ele quisesse isso, imagina. Mas um homem tinha pressa de ir para o céu e resolve fazer sua própria cruzada. Pedro o Eremita. Venham comigo, irmãos. Hoje jantaremos no céu. Eu tô com tanta fome que eu jantaria até no inferno. Com os mendigos nervosos e encrenqueiros, ele parte para Constantinopla possuídos por uma fúria católica raivosa. Deus nos dará a vitória. Tenham fé e não temam, irmãos. Vamos tomar Jerusalém. Com licença. É que a gente não ouviu direito, podem repetir? Aí você já imagina que a famosa cruzada dos mendigos não deu muito certo. Só que a verdadeira luta começa em 1095 AD. A Europa se une e parte para libertar Constantinopla dos islâmicos e iniciar mais de 2 séculos de guerra que mudariam a história da humanidade. Para o mundo islâmico era o jihad, para o mundo cristão era a Guerra Santa. Com uma força esmagadora, os cristãos invadem Constantinopla em 1095. Assim, a jihad que ele está falando aí é o que vai estar ideologicamente sustentando a expansão árabe, que é bem de antes. Nesse caso aí, para os muçulmanos, era simplesmente resistir. Eles estavam sendo atacados. Não era de guerra santa para eles, não. Eles estão atacando, querem roubar nossas terras, não vão evitar. E para encurtar a história, tá? Porque eu sou anti-clickbait aqui,
São muitos anos de lutas, são muitas cruzadas, então vai ter cruzada dos mendigos, vai ter cruzada dos reis, vai ter cruzada das crianças, vai ter cruzada pra caralho. Tá? Então, a maior parte delas pro Oriente, algumas delas no contexto que eu disse antes de guerra de reconquista, em direção à Península Ibérica. Eles ganham durante algum tempo, chegam a se estabelecer lá, formatam lá um reino cristão, mas no final das contas eles perdem. No final das contas eles perdem, tá? Isso que eu quero que você grave, tá? Quem ganha as cruzadas foram os muçulmanos. Até porque, como eu disse antes, não dá pra ganhar, gente. A superioridade tecnológica, organizativa do mundo muçulmano era muito maior. Eles tinham estados centralizados, tá? Então, assim, não dava. Né? E a outra que sempre o exército que está defendendo o território tem vantagem sobre aquele que está tentando conquistar o território. Tá? Então eles lutam, ganham algumas vezes, chegam até a se estabelecer, mas no final das contas eles perdem. E eu vou dar só uma linha aqui porque eu vou falar depois. Tudo isso que a igreja fez foi para salvar o feudalismo e salvar o seu poder político e econômico na Europa. E as cruzadas que foram criadas para isso, elas vão apressar a derrocada da igreja. Então o tiro sai pela culatra. A igreja só não apenas perde as cruzadas, como essa derrota, isso que eles mesmos inventaram, vai acelerar o processo de enfraquecimento da igreja católica. Vai acelerar a ascensão da burguesia, vai acelerar o processo que vai culminar na reforma protestante. Tá? Então vejam, as cruzadas não só foram uma derrota para os europeus católicos, como aquilo que ela se propôs a fazer, que era salvar o feudalismo, vai dar tão errado que vai apressar o fim do feudalismo. Tá? Que acabam com os sarracenos ali. Depois os cristãos iniciam o cerco de Antioquia. Mas a cidade era tão grande que depois de 8 meses de luta não tinha mais comida e eles tiveram que comer seus próprios cavalos e até alguns de seus irmãos caídos em batalha. A cidade era a imagem do caos. Mas os cruzados finalmente conquistam a cidade e agora, com uma determinação ainda maior, eles partem para conquistar seu maior tesouro. Veja, e uma coisa que é comum nesse tipo de narrativa para contar a história é uma valorização de eventos específicos. É a batalha específica, é a personalidade específica. Isso é legal, é uma curiosidade interessante, saber qual foi a batalha, quantos morreram, onde é que foi, que época que foi, quem é que foi envolvido e tal. É bacana, enquanto curiosidade histórica, enquanto coisas que podem trazer mais elementos para nossa interpretação. Porém, isso não explica. Porque se tem uma guerra, não vai ser a batalha que vai explicar a guerra. O que explica a guerra é a motivação econômica. Toda guerra é motivada pela economia, mesmo quando ela parece uma guerra religiosa. Mesmo quando ela parece uma guerra religiosa. Vamos lembrar que a religião é um instrumento de dominação, que, portanto, existe, né, para defender a classe dominante, que é dominante porque controla os meios de produção e o Estado. Tá? Então, não é uma boa explicação. Por isso que eu não gosto, por exemplo, de linhas de história que são linhas sérias, diferente do que faz aqui o Império Zadê. Né? Você pega uma linha culturalista, uma coisa assim, que vai focar muito nessas questões, né? Ou na vida cotidiana, ou na cultura da microhistória, não me parece ser uma boa forma. E é uma opção ideológica minha, tá? Porque você pode fazer um trabalho sério de pesquisa numa linha que vai procurar entender mais essas nuances, esses pormenores, essas circunstâncias. Isso eu acho que auxilia, mas não explica. A gente tem que procurar a explicação econômica, porque essa é a verdadeira motivadora. A explicação ela sempre é muito mais convincente quando você busca a razão econômica por trás do fenômeno social. Jerusalém. A primeira cruzada mostrou ao mundo islâmico do que a cristandade era capaz. E esse, cavaleiros, era só o começo. A primeira cruzada foi um sucesso para a cristandade. E depois dela, a moral do Papa estava onde? Só que os peregrinos continuavam sendo atacados pelos muçulmanos a caminho da Terra Santa. Senhor, encontramos esses cristãos fedorentos sujos indo à Terra Santa. O que devemos fazer? Matem todos. Então, para proteger os peregrinos, eles surgem. Os protetores da cristandade.
a tropa de elite ocidental, a primeira ordem militar da Lá vem. história europeia, o terror do mundo islâmico, eles, Pauperes Comolitonis Christi Templit Salomonici. Depois dessa aula gratuita de latim, eu duvido que você não vai se inscrever no canal e até ativar o sininho. Depois dos Templários surgiram mais 2 ordens. Os Templários, Deus, lá vem, deu a alma, os Templários. Cara, pensa numa coisa super valorizada por esses deus vultinhos aí. São os Templários, tá? Porque assim, nada disso é verdadeiro, tá, gente? Isso é tudo assim, uma idealização a respeito desses caras, tá? Vão estar ali nesse contexto de cruzados, mas não tem nada a ver com isso aí, não, tá? Pouco menos lendários. Os cavaleiros hospitalários e os teutônicos. Eles crescem, ganham castelos, constroem castelos, querem ser pobres, mas ficam ricos, muito ricos e famosos. Cada vez querem ser pobres, mais né? famosos, até que... Toque, toque. Quem é? Nasser Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub. Quem? Saladino. Mesmo com seus valentes cavaleiros protegendo a Terra Santa, os europeus eram muito poucos para segurar a pressão islâmica. E para o terror e desespero dos cristãos, Saladino parte para Jerusalém. A Europa entrou em pânico, eles tinham que fazer alguma coisa. Mas não tema. Um homem sabia exatamente o que tinha que ser feito. E Cristo disse: continuem a amar seus inimigos e a orar por eles. Bernardinho, os muçulmanos estão conquistando tudo, o que devemos fazer? Matem todos. O Papa Eugênio III e o lendário abade Bernardo de Claraval proclamam a Segunda Cruzada em 1147. Só que diferente da primeira, a Segunda Cruzada teria 2 frentes de batalha, Oriente Médio e Península Ibérica. Então, em 1100... Viu? Aí que eles vão incluir. Lembra que eu falei lá no início? O foco era Jerusalém. Mas por quê? Porque eles queriam terra. A coisa lá era mais difícil. Então, quem sabe a gente aproveita esse contexto e também reconquista, que é assim que ficou conhecido esse contexto de guerras, né? Guerras de reconquista, porque o objetivo era reconquistar a Península Ibérica. Em 1147, muitos cruzados ingleses partem para a Terra Santa, mas chegam primeiro a Portugal e ajudam o lendário rei português Afonso Henriques a derrotar os muçulmanos e Eu gosto do positivismo, né? Da história palaciana dos vencedores. O lendário. Né? O lendário. conquistar sua maior glória, Lisboa, num cerco impressionante. Irmãos, em nome da vossa santidade, aqui estão as indulgências de vocês. Agora vocês estão salvinhos da Silva. Tantos soldados felizes, alegres, livres das garras do inferno, só pensavam em como seria a vida deles no céu. Por que Portugal vai ser o primeiro reino unificado da Europa? Né? Porque a Igreja Católica, nesse contexto aí, vai doar terras em grande quantidade para os nobres que depois vão unificar Portugal. Lá começa a partir do condado de Portucalense, né? É por isso. Né? Mesma coisa eles fazem na Espanha. A Espanha demora um pouquinho mais, porque vai ter uma disputa ali entre os nobres que vão ocupar a região. Né? Essa disputa ela foi mais breve em Portugal, e por isso que Portugal surgiu antes. Né? E esse pioneirismo português na sua unificação também vai impactar depois a ação de Portugal no período colonial. Só que eles estavam esquecendo de um detalhezinho só. Cadê esses malditos ingleses? Mas a culpa era do Papa, porque ele emitiu a bula, e aí vai mais uma aulinha de latim para vocês agora. Divina Dispensatione, que dava salvação a qualquer um que lutasse qualquer cruzada em qualquer lugar. E como tinha muçulmano e cruzada para tudo que era lado na Europa, muita gente acabou ficando por lá mesmo. No Oriente Médio, os cruzados eram liderados pelo rei Luís VII de França. Só que ele tinha uma leve impressão de que a esposa dele estava traindo com o tio dela, que era príncipe de Antioquia, deixando o cara bem estressado. Para piorar, o condado de Trípoli estava sendo Ele falou Antioquia. Tá merda, o Deus Vutinho. disputado, e de novo colocaram a culpa em Leonor, essa mesma esposa do rei da França que estava sendo acusada de traição pelo seu marido com seu próprio tio e que agora estava presa. O rei de Jerusalém tinha morrido e quem estava governando era a esposa dele, Melisende, porque o filhinho dela, Balduíno III, ainda era molequinho. Isso deixou os reis cruzados nervosos, porque naquela época só uma coisa deixava reis mais nervosos do que uma mulher governando. Uma mulher governando a Terra Santa. Traição, estresse, incesto, mulher governando, instabilidade política. Nesse clima relaxante de união e equilíbrio, os cruzados atacam e cercam a cidade de Damasco com 50 mil homens, só que são brutalmente derrotados e retornam a Jerusalém devastados e com uma única certeza: Saladino estava chegando para eles. E ele chega em 1187 com 30 mil homens e toma Jerusalém dos cristãos. E se já teve 2 cruzadas, eu te pergunto,
que não uma terceira? Então, em 1189, o Papa Gregório VIII lança a Terceira Cruzada e, para liderar os europeus nervosos até a Terra Santa, estão os reis mais casca-grossas da Europa. Frederico... Reis casca-grossa, claro, porque o rei, entendeu? Ele liderava o exército no campo de batalha, ele ia lá, entendeu? Ele ficava na frente de todo mundo, ele era o casca-grossa. Barba Ruiva do Sacro Império, Filipe Augusto de França e Ricardo Coração da Inglaterra. Saladino era uma máquina de destruição em massa de cristãos, e como ele era o sultão do Egito, o melhor jeito de parar o cara era partindo para lá e conquistando o país. E assim, os reis avançavam para colocar seus nomes na história e tirar a Terra Santa dos infiéis. Tô entendendo, né, que assim, eu nem vou entrando nessa narrativa dele, porque é uma narrativa toda estereotipada, de guerra e tal, que valoriza aspectos pontuais das batalhas, assim, que não explicam a relação entre todas elas, que era a busca por terras. Na verdade, o que ele está descrevendo aí era uma disputa pelaquela região, pelo controle das terras daquela região, né? Os muçulmanos tentando manter e os europeus querendo roubar. Até que Barba Ruiva resolve dar um mergulho. Olha, um rio! Senhor? Ele só esqueceu de tirar a armadura e acabou morrendo afogado. Depois o rei francês ficou com medinho. Olha que bobagem, o que isso tem a ver para a história? O que isso acrescenta? O que isso explica do que estava acontecendo? Para ele gastar aí quase 1 minuto aí, 30 segundos de um vídeo de 15 minutos. Não tem cabimento. Voltou correndo para casa e tudo isso deixou Ricardo Coração de Leão bem magoado. Sozinho ele lidera os cruzados e consegue conquistar o Egito, Acre e um monte de cidades. Menos a mais importante. Não, isso aí também nunca aconteceu, tá, gente? Isso aí nunca aconteceu. Eles nunca chegaram a se estabelecer naquelas regiões ali. Jerusalém. Mas para os europeus até que estava bom, porque eles conseguiram segurar o rolo compressor Saladino, que morreu 1 ano depois do fim da cruzada. Mas o ideal cruzado que a gente tanto vê nos filmes, livros e romances seguiam firmes e invioláveis, certo? Errado. A Quarta Cruzada foi uma doideira. Nunca teve esse ideal aí, tá? Isso aí é uma valoração da desculpa dada na época. Eles sabiam muito bem que eles estavam indo lá roubar as terras, tá? Era só. Os venezianos construíram a maior frota já vista na Europa medieval, mais de 500 navios. 10.000 cruzados partiram de Veneza. Só que para conseguir esses navios todos, e essa gente toda, eles precisavam de grana. E grana eles não tinham. Então os venezianos têm uma ideia brilhante. Ei, cruzados, tem os crentes safados em Zara que estão devendo a gente. Vocês ajudam a gente que a gente leva vocês à Terra Santa de graça. Fechado? Com essa oferta, os cruzados atacam Zara. Só que atacando Zara, eles estavam atacando cristãos. E se você fosse cristão, você não podia atacar cristãos, a menos que o Papa mandasse. E como o Papa não mandou, ele excomungou geral. E se você fosse excomungado, você já estava morto e queimando no inferno. E só uma coisa consolava cristãos excomungados: dinheiro. E esse cara aqui tinha dinheiro. Pelo menos ele dizia que tinha. Aleixo IV. Ele era filho do imperador Isaac II, imperador de Constantinopla, que foi morto por seu irmão Aleixo III num golpe. Então Aleixo IV pede ajuda dos cruzados e oferece grana a eles em troca da ajuda. Felizes, os ex-cristãos ajudam Aleixo a tirar seu tio Aleixo do poder e coroam o jovem Aleixo, que agora era o quarto, como novo imperador de Constantinopla. Só que passa uma semana... Galera, eu tô com preguiça, tá? Mas tá acabando aqui, eu quero só colocar mais uma coisinha no final, vamos deixar ele... Ser perfumaria ainda tá bem enviesado. Semana. 2 semanas. 3 semanas. 1 mês. E nada do cara pagar os cruzados. Mas tem uma coisa que Aleixo sabe muito bem nunca engane excomungados. Então ele aumenta os impostos para pagar os cruzados, o povo não gosta, se revolta, matam ele. Veneza invade a cidade, os cruzados saqueiam, pilham, matam, católicos e ortodoxos ficam se... Gente, excomungar alguém era ruim, porque assim, excomungar alguém era como dizer assim, pode matar que Deus vai gostar. Tá? Então quando a igreja excomungava alguém, era entregar essa pessoa para a morte, tá? Ou pelo menos esse era o interesse da igreja. Mais ainda, a paz acaba. O ideal de peregrinação e conquista da Terra Santa tinha se perdido em meio à corrupção e ganância dos líderes europeus. Ele tá construindo essa narrativa para dizer que os europeus perderam porque brigaram entre si. Isso é falso, tá, gente? Vai acontecer tudo isso porque foi um processo longo, um processo secular. Então vai haver idas e vindas, disputas entre eles, mas não. O que fez os europeus serem derrotados foram os muçulmanos, tá?
Resumindo, é isso. Eles vão lá, conseguem um pouco, depois não, tá, mas eles nunca se estabelecem por completo, eles nunca conseguem garantir a posse daquele território e eles são derrotados. Os cruzados são sistematicamente derrotados, sofrem uma derrota atrás da outra, eles muito mais perderam do que ganharam e a derrota definitiva foi deles. E pior, esses anos todos de incursões, de expedições, de guerras que levaram os europeus até o Oriente, fez com que os europeus, os cruzados, a nobreza europeia, tivesse contato com o mundo islâmico. Um mundo muito mais rico. Gente, até os temperos mais básicos não existiam na Europa. Era uma pobreza infernal. A Idade Média era uma época miserável. Faltava tudo na Europa. Os nobres eram considerados ricos porque tinham terra. Eles não tinham acesso a consumo. Tá? Qualquer comerciante, tá, sarraceno tinha um padrão de vida melhor do que o dos nobres da Europa, do nobre médio da Europa. Você vai ter um pouco mais de consumo, tá, na opulência da Igreja Católica, que era absolutamente fora da curva para o que se tinha na Europa. Tá? A Europa era uma miséria, não tinha cor, não tinha gosto. Qualquer tempero fascinava um europeu porque não tinha porra nenhuma lá. Aquilo era a latrina da humanidade. E aí esse contato do europeu com o mundo islâmico fez o quê? Fez com que muitos europeus se acostumassem com as coisas que existiam lá. Então, tecidos, cores, temperos, utensílios agrícolas, utensílios domésticos. Isso começa a ser levado para a Europa. E vai começar um fluxo de quê? De comerciantes na Europa. Porque muita gente que precisava ganhar a vida e tinha que roubar, porque eram nobres sem terra, ou porque eram camponeses sem feudo, vão ver nessa atividade comercial uma oportunidade de ganhar a vida. Porque se eu buscar uma muamba no Oriente e conseguir vender na Europa, eu vou conseguir ganhar a vida. Porque se eu levar as coisas que tem no Oriente para a Europa onde não tem, quem tiver dinheiro vai ter interesse em comprar de mim. E aí começa um fluxo de comércio mais intenso na Europa. Só que tem um detalhe. A Igreja Católica era contra o comércio. Será que esses Deus vultinhos falam isso? A Igreja Católica, ela, em muitos casos, igualava a atividade do comerciante a atividade da usura. Classificava a compra e venda de mercadorias como usura. Era uma parada do tipo assim, se eu comprei uma coisa por 5, eu tenho que vender por 5. Se eu vender por 7, eu sou um pecador. Só que se você cria isso, você está acabando com o comércio. E o interesse da Igreja Católica era simples. Nós não vamos fortalecer o comércio, porque comércio depende de moeda, moeda depende de Estado centralizado. E nós não queremos isso. Nós queremos a manutenção do feudalismo, porque no feudalismo, nessa fragmentação política feudal, é que a gente se dá bem. A Igreja era contra o comércio. E as cruzadas, além de impor uma derrota histórica para os cristãos europeus, ainda vão colaborar para o renascimento comercial na Europa, para o aparecimento de uma burguesia mercantil na Europa. Porque essa burguesia mercantil vai começar a ganhar a vida do comércio, vai começar a ficar endinheirada, mas vai ser considerada pecadora. E aí vai ser forçada a abandonar a igreja. Porque ou você ganha a vida com o comércio, ou você se mantém na igreja. O que vocês acham que eles escolheram? Ou seja, as cruzadas não só impuseram uma derrota histórica para os europeus, como ainda apressaram o fim do feudalismo, com a ascensão da burguesia, a formatação dos burgos, das ligas de comércio, das unificações das monarquias. Porque veja, aquela fragmentação feudal ela era ruim para os negócios, gente. Imagina, eu encomendo uma quantidade de corda lá para um comerciante. Não existiam metros. Não existia um sistema unificado de peso e medida. É a braça. Tá, mas a braça é o tamanho do braço do senhor feudal. Aí se o feudal é grandão, a braça é maior.
O senhor feudal é pequenininho, a praça é menor. Não havia padronização. Pedágios. Para um comerciante atravessar grandes distâncias na Europa, ele atravessava vários feudos, cada feudo era um pedágio. Isso encarecia o produto final. Era muito mais vantagem para o comerciante pagar um imposto para o rei, poder circular numa grande área de território, do que vários pedágios. Segundo, segurança nas estradas. Os feudos eram responsáveis pela segurança dentro do seu feudo. E fora do feudo, entre um feudo e outro, quem é que cuidava da segurança? Como é que você vai ter comércio sem segurança? Outra, moeda. A moeda sempre foi cunhada pelo Estado, gente. Sempre foi emitida pelo Estado, desde a Idade Antiga. Tanto é que quando há a falência de Roma, há um desaparecimento da moeda. Como é que você faz comércio sem moeda? Como é que você resolve o problema da dupla equivalência somente a partir do escambo? Embora tenha começado como escambo. Então vai começar a haver também uma organização maior no sentido de unificar o poder político na Europa nas grandes terras. Ou seja, a derrota nas cruzadas foi tão acachapante para os cristãos, tão vexatória, que acabou com o poder da igreja. Porque o fortalecimento da burguesia vai levar à reforma protestante. Vai levar à formatação das monarquias nacionais. Que vai sobrar para a igreja as monarquias ibéricas. Porque de resto eles perdem tudo, ou quase tudo. A França tinha influência. Né? A Itália, que não era unificada, eles ainda vão ter influência. Né? Na Península Itálica, uma vez que não existia Itália. Né? A Itália vai ter uma unificação tardia. Mas a história da cruzada é essa, tá, gente? Tem nada de... Os templários, essa luta, não, perderam por causa deles, não perderam por causa deles, não, eles perderam porque eles apanharam, porque eles eram inferiores aos muçulmanos, em termos de organização, em termos de tecnologia. Tá? 1272 AD, mais 5 cruzadas aconteceram, 9 no total. Depois da terceira foi só fracasso. As cruzadas seguintes eram só objetos de vaidade e ganância por parte de alguns reis europeus que não tinham mais propósito e nem ideal para justificar. Também não era só vaidade e ganância, tá? Tem um monte de nobre sobando aqui, vai lá. Eu preciso esvaziar meu feudo, porra. Meu feudo tá cheio de gente, não dá mais conta de produzir alimento para todo mundo. É isso, galera, tá? Mas quem disse que as cruzadas eram só luta e morte? O Ocidente contra o Oriente. A cruz contra o crescente. Mais do que uma guerra santa para os dois lados, as cruzadas refletiam um mundo difícil. Você vê que não tem guerra santa para ninguém, tá? Porque nem mesmo a jihad, a gente pode dizer isso, também era um interesse econômico de expansão política, tá? Guerra santa para ninguém, tá, gente? Mó bobagem isso aí. Implacável, onde uma simples promessa de salvação era tudo que a maioria das pessoas poderiam ter naquela época. Invasões muçulmanas por todos os lados, o povo simplesmente não tinha garantia de nada, exceto a promessa de salvação. E por essa promessa eles matavam, por essa promessa eles morriam. Eles acreditavam nisso. Eles estavam lutando, morrendo, matando, para roubar a terra dos outros, porque eles não tinham terra para eles, tá? E sempre digo, gente, comparem o nível de explicação e pensem, tá? Só isso que eu penso. Pensem, tá? Mas vamos ficando por aqui. Que agora ele vai fazer a propagandinha dele, falta só alguns segundos, né? Já deu para entender. É isso. Pérez AD, Thiago Braga, falsificações históricas, picaretagem histórica para defender valores conservadores que agradam um público de extrema direita, né, que serve de viés de confirmação para nazifascista. É para isso que ele produz, tá bom? E por favor, jamais deixem esse tipo de material ser utilizado em sala de aula, né? Isso é criminoso do ponto de vista histórico. Beleza, gente? Se você chegou até aqui, não te esquece de deixar o like, de comentar ao final do vídeo. Engaja pra nós aí. E se você tem condições e quer ajudar na manutenção da nossa programação para que a gente continue fazendo esse trabalho de desmascarar esses picaretas, ajuda aí na manutenção do canal. Tem muitas formas de fazer isso. Em todos os vídeos e em todas as lives, sempre no comentário fixado, vocês encontram as formas de estar colaborando com a manutenção da nossa programação. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.